Olá, irmãos e amigos. Eu sou a pastora Isildinha. Eu gostaria de convidar você para participar comigo de uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu gostaria muito de compartilhar com você uma mensagem que vai nos alertar, uma mensagem de fé. E também eu gostaria, você que está aí ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza que vai trazer um bem maior para a sua vida. Mas gostaria que você compartilhasse, se inscrevesse no meu canal. Se inscreve lá no meu canal, compartilha no nome de Jesus. A palavra de Deus diz, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, onde o Senhor diz, não extingais o Espírito Santo. Aqui o Senhor está falando sobre o Espírito Santo. Quantas pessoas que estão desprezando o Espírito Santo, impedindo o Espírito Santo de fazer morada na vida dela. Quando nós deixamos de ter comunhão com o Senhor, quando nós deixamos de ter comunhão com a palavra, nós estamos impedindo o Espírito Santo de fazer morada na nossa vida. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que nos faz, meus irmãos, viver como filhos de Deus. É Ele que dá condição para nós viver como os filhos de Deus. É Ele que nos ensina, é Ele que nos ajuda. E muitas vezes nós estamos impedindo o Espírito Santo de fazer morada na nossa vida. Oh, meus amados, a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 25, onde Deus fala das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As 5 loucas estavam sem o azeite e as prudentes tinham o azeite. Porém, as loucas só tinham as lâmpadas, mas as lâmpadas estavam apagadas. Oh, meus irmãos, não vamos impedir o Espírito Santo de agir na sua vida. Não vamos impedir o Espírito Santo de fazer morada na nossa vida, porque o trabalho do Espírito Santo é mover a nossa vida, é derramar virtude sobre nós, é nos ajudar a levar a pessoa a ser curada, a ser liberta. O Espírito Santo nos ajuda a entender o chamado de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas que desprezou o chamado de Deus, ela está impedindo o Espírito Santo de fazer morada na vida dela. Oh, meus amados, a palavra de Deus diz que sem o Espírito Santo na nossa vida nós não vamos subir. Nós precisamos desse azeite, é uma ferramenta necessária para a nossa vida. E muitas vezes está sendo desprezado a ação do Espírito Santo. Não podemos permitir que o Espírito Santo seja apagado da nossa vida. Temos que continuar tendo essa comunhão com a palavra de Deus, permanecendo firme na presença de Deus, para que nós não venha reter o Espírito Santo. O Espírito Santo nos orienta, ele derrama os dons sobre nós, a importância dele na nossa vida, para que nós venha viver o caminho santo, o caminho certo, para que nós venha entender os projetos de Deus na nossa vida. Ele é o nosso ajudador, o nosso professor, que nos ajuda no nome de Jesus. Hoje a palavra de Deus diz que muitas vezes esse mundo está cheio de tantas distrações, que está nos distraindo para que não possamos permanecer firme na comunhão com Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que ter esses cuidados com as influências negativas. Essas influências negativas, essas distrações que muitas vezes têm apagado a chama do Espírito Santo. Oh, meus amados, vamos continuar firme em comunhão com o Senhor. Vamos continuar firme em comunhão com a palavra de Deus. Não permita que o Espírito Santo venha ser apagado da sua vida. A palavra de Deus diz que quando você impede o Espírito Santo de agir na sua vida, ele vai, meu irmão, ser apagado a chama. Então hoje Deus está convidando a cada um de nós, para que nós nesse momento venha nos despertar. Você que está distraído aí, você que está distraído com tanta coisa, a palavra de Deus diz que nós temos que estar sensível à voz do Espírito Santo.
essa voz que nos orienta, que nos alerta, para que nós venha permanecer firme na presença de Deus. Que é esse dia da volta de Jesus, como a palavra de Deus nos orienta lá em Mateus 25, das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, não venha estar com a tua lâmpada apagada, mas venha estar com azeite, no nome do Senhor Jesus. Gostaria de fazer uma oração para você que nesse momento se encontra distraído, com tantas coisas, como a palavra de Deus diz. Não podemos distrair com tantas coisas, mas que nós venhamos estar firme na palavra do Senhor. E que o Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, e Ele vai ajudar você aí agora. Eu tenho certeza que Ele vai ajudar você a se despertar nesse momento, porque a unção de Deus e o poder do Espírito Santo venha derramar um despertamento sobre a tua vida agora. Venha fazer você a lembrar das primeiras obras, do primeiro amor. Pai querido, Pai amado, que nesse momento essa pessoa, meu Deus, que está ouvindo, meu Pai, esta oração, Deus, que o Senhor venha despertar ele agora, venha despertar ela agora, Pai, com o fogo do teu santo e poderoso poder. Alcança, meu Deus, esta pessoa. Meu Deus, que o fogo do Espírito Santo agora, essa chama que foi apagada, que ela possa ser incendiada nesse momento. Que o Espírito Santo venha tocar na vida desta pessoa agora. Desperta ela para que ela volte ao primeiro amor, às primeiras obras. Pai querido, Pai amado, ajuda esse meu irmão, ajuda essa minha irmã. Esta pessoa, Pai, que gostava de evangelizar e hoje já não evangeliza mais. Esta pessoa, meu Pai, que gostava, meu Pai, de estar, meu Deus, envolvida com a obra do Senhor, hoje já não está mais. Desperta ele, desperta ela agora, Pai, para que ela volte ao primeiro amor, para que ela volte às primeiras obras, no nome do Senhor Jesus. Eu creio que nesse momento o Espírito Santo está tocando em sua vida agora. Recebe o toque do Senhor, para a glória do Senhor Jesus.